Bem-vindo ao canal Raiz Informática. Não esqueça de se inscrever e assinar o sino da notificação. Bom, como a gente viu na descrição do vídeo, a gente vai abordar sobre a aula de Informática Básica, onde a nossa primeira aula será a Introdução à Informática. Mas primeiramente a gente precisamos saber como surgiu e qual foi a evolução de um computador. Então, aqui a gente podemos ver que existe o abaco, que foi a primeira calculadora chinesa a calcular as duas operações aritméticas. Em seguida, temos a primeira calculadora mecânica, criada por Leibniz, onde ela foi a primeira calculadora a resolver as 4 equações. Em seguida, a gente precisamos saber, bom, o que é um computador? Um computador é basicamente baseado em hardware e software, onde hardware é a parte física do computador e software é a parte lógica. Então, os tipos de computadores atuais são os mainframes, basicamente computadores de tamanhos de geladeiras, os supercomputadores, que são computadores do tamanho de uma sala inteira, que hoje em dia existem vários tipos de computadores pessoais. Um desse aqui, no caso no exemplo, a gente está vendo o desktop, né, que é o computador de mesa. Em seguida, a gente pode ver um outro exemplo de computador pessoal, o All-in-One, onde é um computador que já vem tudo acoplado nele. No caso, a parte do gabinete já vem acoplada atrás da tela do monitor, ou seja, tudo bem compacto. Aqui a gente pode ver um exemplo de computador pessoal bem atual, onde é o notebook, onde que muita gente hoje ultimamente usa. Podemos ver também um netbook, onde é um notebook, porém não tem um gravador, é um notebook menor. E o Ultrabook, onde é um computador bem mais fino, bem compacto e a tecnologia dele é muito mais avançada do que a do notebook, pelo motivo da sua velocidade, capacidade de armazenamento, entre outros. Os computadores atuais, no caso, o nosso computador de mão, o que a gente pode ver? Hoje em dia existe o iPad, né, que é um computador de mão, um tablet, também é um computador de mão, que foi a nossa última evolução, né, na cadeia. Em seguida, a gente podemos ver um pouco sobre a história, como surgiu o computador. Podemos ver que aqui que antigamente existiam os computadores ENIAC, em 1960. E em 1970 foi quando o computador começou a ter o seu raciocínio lógico, ou seja, já passou a calcular de milissegundos, que era de 1960, para microsegundos. O circuito dele ficou muito mais melhorado. Em seguida, em 1980, o computador começou a ter uma evolução, né, com o surgimento da Mac e existiu o Macintosh, onde em 1980 foi um sucesso o computador pessoal. E hoje em dia, em 1990, né, surgiu o computador mais bem compacto, porém o monitor dele era mais parecido com um TV de tubo. Porém, ele era bem mais pessoal, bem mais rápido do que o antigo Macintosh. Em 2000 surgiu o computador com tela plana, tela LCD. Foi o primeiro computador com a tela slim, podemos dizer assim. Ele é bem mais rápido do que dos anos 90, isso é lógico, pela cadeia estar evoluindo. Em seguida, ele se encaixa também no computador All-in-One, que é aquele computador que eu acabei de falar, que não tem gabinete, ele é tudo acoplado no monitor. Tem apenas teclado, mouse e monitor. E os computadores atuais, que são a partir de 2015, que surgiu os tablets, iPads. E aqui podemos ver um pouco sobre a história, no caso. A primeira geração, que foi a ENIAC, a segunda geração, que foi os computadores que podiam calcular em nanosegundos. A terceira geração, onde foi os computadores que começaram a querer surgir os chips integrados. E hoje em dia, os pesquisadores falam que a partir de 1990 a gente ainda está na quarta geração, que são a evolução dos chips integrados. Apenas as arquiteturas dos computadores começaram a evoluir um pouco mais. Em seguida, o que a gente pode fazer com o computador hoje em dia? Bom, a gente pode fazer N coisas, né? Ouvir música é um exemplo, assistir vídeos, editar textos, acessar a internet, que muita gente faz, ver e editar fotos, ler documentos, enviar mensagem, no caso e-mails, conversar em redes sociais, jogar e estudar o que a gente está fazendo aqui agora. Hardware e software. Bom, eu dividi essa aula em duas. Vou começar falando sobre hardware, onde hardware, como eu acabei de falar, é a parte física do computador, é toda a parte que a gente pode tocar, a parte concreta. E software é a parte lógica, é a parte de programas e aplicativos.
Os componentes do hardware externo por fora é composto pelo gabinete, onde vocês podem ver na imagem ali que apareceu o gabinete, o mouse, o teclado, que é esse teclado que é onde a gente vai digitar o mouse, o estabilizador, o headset ou caixa de som. O headset é esse fone de ouvido que já vem com microfone. E a caixa de som é a caixinha de som do computador. Impressoras podem ser multifuncionais ou só de imprimir mesmo, entendeu? Impressoras. Webcam, basicamente os computadores de mesa, eles precisam ter esse componente para utilizar a câmera. E os notebooks eles já vêm com a câmera integrada, né, dentro do próprio monitor. Bom, os componentes internos, que são por dentro de um gabinete, o que existe dentro do computador? Ele é composto por uma placa-mãe, onde a placa-mãe é essa nossa primeira figura, e existe dois tipos de placa-mães, on-board e off-board. On-board é quando a nossa placa de vídeo, placa de rede, placa de som, já vem tudo integrado dentro da nossa placa-mãe. É só conectar e usar. Off-board são placas-mães, elas vêm sem drive, sem conectores de vídeo, sem conectores de áudio e sem conectores. Sempre falta conectores de rede nessas placas-mãe off-board. E geralmente a gente compra placas separadas onde a gente conecta nos slots PCI. Processador, ou unidade central de processamento, né? A famosa CPU. Muita gente tem mania de chamar a CPU o próprio gabinete, mas o CPU é isso aqui, ó, o nosso processador. É apenas esse chipzinho pequeno que encaixa em cima da placa-mãe. Hard disk. Hard disk é o nosso HD. Ou SSD, que hoje em dia muitas máquinas já vêm com SSD de loja. As máquinas mais rápidas e atualizadas, né, no caso o nosso Ultrabook, já vem com um SSD de loja, que é o nosso Drive State Solid. Em seguida a gente vê a nossa memória RAM, que é essa pequena memóriazinha onde se encaixa no slot de memória. Existem vários tipos de memória. E em seguida a nossa fonte de alimentação, que é onde passa o nosso cabo de força, que vem da tomada direto para ele, ou do estabilizador direto para o computador, e ele distribui a energia na placa-mãe para que funcione todos os componentes corretamente. Os periféricos de um computador é dividido em dois. Os periféricos de entrada são aqueles periféricos entra informações para dentro do computador, como um scanner. No momento que você escaneia uma foto, ele vai, através de um programa, ele vai reconhecendo o computador. Ou um mouse. No momento que você mexe no mouse, você está mexendo no cursor. Então, você está dando ordem para o computador ele movimentar o cursor do mouse. O teclado. No momento que você está teclando lá um texto, você está mandando informações de entrada para o computador. E a webcam é que ela está mandando a imagem sua diretamente para onde você estiver conectado. Os periféricos de saída são as informações que saem de dentro do computador, ou seja, impressora. No momento que você termina de digitar o texto no teclado, inseriu lá o texto e quer imprimir. No momento que você vai imprimir, ele vai dar informações de saída. O monitor também é um periférico de saída. A caixa de som, por estar saindo o som diretamente do computador, também é um periférico de saída. E o nosso famoso headset, que no caso só o microfone dele que é um periférico de entrada, então ele é um periférico de entrada e saída. Bom, já aproveitando o vídeo, quero oferecer a vocês dois cursos, um de técnico informática e o outro de pacote Office que vem com Word, Excel e PowerPoint, onde as empresas estão solicitando conhecimento no curso de Office. Já que você que está procurando independência financeira, o curso técnico informática é uma boa escolha, pois ele possui 3 módulos: formatação, drives e o principal, né, manutenção. O Office possui 3 módulos, que é Word, Excel e PowerPoint. Então aproveite e compre um curso. É totalmente digital, o preço é bem acessível, então aceitam parcelas até 12 vezes. Leia a descrição do vídeo, estarei disponibilizando um exercício sobre a aula 01. Abraços e até a próxima.